O grande doador nos deu sua graça. A graça que o grande doador nos deu se chama Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por mim e por você. E é sobre isso que nós vamos falar agora, nessa noite. Então preste atenção e abra a sua Bíblia na carta a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 11, 12, 13 e 14. O grande doador nos deu sua graça. Tito 2, versos de 11 a 14. O texto bíblico nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que é que essa graça do grande doador faz? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça do grande doador se manifestou. A Bíblia diz que a graça do grande doador foi revelada a nós. A graça do grande doador, que é Cristo, se tornou visível como o romper da alvorada, quando o sol transpõe a linha do horizonte. A graça do grande doador brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. A graça do grande doador se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, viveu numa carpintaria e morreu na cruz do Calvário. A graça do grande doador brilhou quando de seus lábios se ouviam palavras de vida eterna, quando ele curava os enfermos, quando ele purificava os leprosos, quando ele lançava fora os demônios e quando ele ressuscitava os mortos. A graça do grande doador resplandeceu quando o Filho de Deus entregou sua vida na cruz e a reassumiu na gloriosa manhã da ressurreição. A graça do grande doador se manifestou para resgatar a mim e a você do nosso maior mal, oferecendo a mim e a você o maior bem. Quando nós olhamos para os versos que lemos, especialmente o verso 11, nós podemos perceber logo de início 3 aspectos que são surpreendentes a respeito da manifestação da graça do grande doador. O primeiro aspecto é a respeito da origem da graça. O texto bíblico diz que a graça de Deus se manifestou. Paulo fala da graça de Deus. Paulo não fala da sua graça. Paulo não fala da graça do povo. Paulo não fala da graça de ninguém. Mas Paulo fala da graça de Deus. Porque a graça vem de Deus. A origem da graça está em Deus. Ela emana de Deus. Embora o grande doador tenha sido sempre gracioso, a sua graça se tornou visível entre nós na pessoa de Cristo Jesus. A graça do grande doador, ela é totalmente imerecida. Ela foi dada a alguém que não merecia. Ela foi dada a mim e a você. Nós não merecíamos a graça do grande doador. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não merecíamos a vida eterna. Mas Deus, porque ama e porque a graça vem dele, Ele deu a si mesmo. Ele ofereceu o melhor que Ele tinha para quem não merecia. É muito fácil nós entregarmos alguma coisa a alguém que aparentemente aos nossos olhos merece receber. Mas Deus fez exatamente o contrário. Ele ofereceu, Ele entregou, Ele doou, Ele deu o melhor que Ele tinha
para quem não merecia. Não há nada em nós que seja capaz de reivindicar o amor de Deus. Não há nenhum merecimento em nós, porém, o grande doador trata de forma benevolente aqueles que merecem o seu juízo. Um segundo aspecto sobrenatural a respeito da graça do grande doador é esse aí. A natureza da graça. O verso diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça do grande doador se manifestou salvadora. A natureza dessa graça é uma natureza salvadora. A graça do grande doador é uma graça salvadora. É o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. A graça do grande doador representa o seu favor gratuito e sua bondade espontânea, mediante a qual ele intervém para ajudar e para livrar os homens dos seus pecados e dos seus delitos. A graça do grande doador é uma graça que triunfa sobre a iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado, é melhor do que a nossa vida. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, onde abundou a desgraça, onde abundou a iniquidade, superabundou a graça de Deus, a graça manifesta do grande doador sobre nós. Quanto mais abunda o pecado, mais superabunda a graça de Deus sobre nós. Nós podemos dizer: pastor, estamos vivendo dias difíceis. E estamos vivendo. Dias em que a corrupção tomou conta do nosso país. Dias em que o pecado se tornou comum no nosso meio. Mas eu quero dizer a você que quanto mais corrupção, mais graça de Deus. Quanto mais pecado, mais graça de Deus. Quanto mais iniquidade, mais graça do grande doador sobre a sua vida. Quanto mais você erra, mais Deus tem graça para oferecer a você. Somos salvos pela graça do grande doador, vivemos pela graça do grande doador, dependemos da graça do grande doador, nada somos sem a graça do grande doador. Por causa da graça do grande doador, embora perdidos, fomos achados, embora mortos, fomos ressuscitados. Tudo isso por causa da graça do grande doador. Você está aqui nessa noite por causa da graça do grande doador. A natureza da graça do grande doador é uma natureza salvadora. Ela nos tira do largo de lama e nos traz para um lugar limpo. Ela nos tira da escuridão e nos traz para a luz. Essa é a graça, e a sua natureza é uma natureza salvadora. Um terceiro aspecto sobrenatural a respeito da graça é a extensão da graça do grande doador. O verso completo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Significa dizer que todos nós somos alvos da graça de Deus. Você pode ter entrado aqui nessa noite achando que você não é alvo da graça de Deus, dizendo assim: pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu faço. Será que Deus ainda gosta de mim a despeito daquilo que eu faço? Será que eu sou alvo dessa graça de Deus? Será que Deus tem misericórdia? Deus tem misericórdia por você, sim, e Deus tem graça para você. Porque a graça se manifestou entre nós, trazendo salvação a todos os homens. Não a um homem específico, mas você também é alvo dessa salvação. Todos são convidados a experimentar a graça salvadora do grande doador. Porque essa graça rompe todas as barreiras, derruba todos os preconceitos, alcança pessoas de todos os gêneros, idades e posições. A graça do doador, ela é acessível a todos, mulheres e homens, idosos e jovens, escravos e senhores, judeus e gentios. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça do grande doador tem origem nele mesmo. Por natureza, ela é uma graça salvadora que intervém para ajudar e para livrar o homem dos seus pecados. E essa graça do grande doador, ela é estendida a todos os homens.
Nos versos seguintes, Paulo faz menção de 3 grandes verdades acerca da pedagogia da graça do grande doador. O que é que essa graça do grande doador nos ensina? Essa graça é uma graça professora das nossas vidas. O que é que essa graça nos ensina? Qual é a pedagogia da graça do grande doador? Em primeiro lugar, a graça do grande doador nos ensina a renunciar ao mal. Quando nós recebemos a graça do grande doador, ela nos ensina a renunciar ao mal. Porque o mal é tudo aquilo que nos afasta de ter um relacionamento de intimidade com o grande doador. O verso bíblico diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. No exato momento em que você recebe a graça do grande doador, ela já começa a ensinar a você a se afastar do mal, a renunciar todo o mal. A graça de Deus, ela é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver. Ser cristão é ser matriculado na escola da graça do grande doador. E é exatamente essa graça que nos educa mediante a forte disciplina de nos renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas. Mas pastor, o que é impiedade? Impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. Impiedade é um relacionamento errado com o grande doador. A impiedade tem a ver com a distorção da verdade. Quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós não conhecíamos a graça do grande doador, nós não tínhamos um relacionamento correto com o grande doador, nós éramos considerados ímpios diante dele, a nossa impiedade nos afastava dele, mas no exato momento em que recebemos a graça do grande doador, ele nos ensina a renunciar toda a impiedade, tudo aquilo que conspira contra a verdade. E as paixões mundanas? As paixões mundanas são consequência da impiedade. Se você não vive a verdade que Deus estabeleceu para você, você sofre consequências. Cada ato pecaminoso seu tem uma consequência. E essa consequência são as paixões mundanas, porque a perversão ela é filha da impiedade. As paixões mundanas decorrem também de um relacionamento errado com o grande doador. Essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo. Essas paixões descrevem um estilo de vida completamente pervertido. Elas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Foi por isso que Deus nos deu a sua graça, para nos ajudar a renunciar a todas essas coisas. É por isso que a graça do grande doador nos disciplina a renunciar à velha vida e a viver uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós temos uma nova vida para viver. As coisas velhas já passaram. Quando recebemos a graça do grande doador, significa dizer que nós estamos abandonando a nossa velha vida para viver uma vida nova que Ele oferece. Essa vida cheia da graça do grande doador nos ensina a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todas as pessoas. É verdade que quando as paixões mundanas não são renunciadas, a graça do grande doador se torna barata e a pessoa vai embora da escola da graça do grande doador. Mas sob a influência da graça educadora do grande doador, as paixões mundanas não são negadas, mas renunciadas. Entenda isso, que a graça do grande doador nos ensina a renunciar o mal. Mas também há um segundo ensinamento, uma segunda verdade a respeito dessa graça do grande doador. É que ela nos ensina a viver de maneira correta. Primeiro ela nos ensina a renunciar o mal. E depois ela nos dá a direção para viver de maneira
correta. O verso diz assim: e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. 3 coisas: viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Nós vamos aprender sobre isso. Depois de tratar do aspecto negativo, Paulo se volta para o positivo. Agora ele vai falar sobre a graça do grande doador, nos ensinando a praticar o bem. Primeiro nós fomos ensinados a renunciar o mal, e agora nós somos ensinados a praticar o bem. Percebam o que a graça doadora faz com a nossa vida. Percebam aquilo que faz a graça do grande doador quando nós a recebemos no nosso coração. A salvação não é apenas uma mudança de situação, mas ela é principalmente uma mudança de atitude na nossa vida. Há muita gente que recebe a salvação, mas não muda a atitude. Nós não conseguimos perceber a diferença na vida dela, porque a salvação não é só uma mudança de estado. Nós deixamos de viver no pecado para viver, mas ela é uma mudança de atitude. Eu mostro que eu saí de uma situação para outra. Por isso que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Vamos lá, a graça nos ensina a viver de maneira sensata. Ela nos ensina a viver, a partir dessa perspectiva, um relacionamento correto conosco mesmos. A palavra usada no original para sensata traz a ideia de prudência, autocontrole, moderação. Percebam o seguinte: a graça de Deus nos ensina a nos relacionarmos bem conosco mesmos. Quem é psicólogo que sabe que uma das maiores dificuldades do ser humano é o seu relacionamento consigo mesmo. Às vezes ele é marcado pela culpa, pela negação, pelo abandono, e nós vimos aqui que alguém havia sido abandonado, mas a graça nos liberta desse abandono, porque a graça nos adota como filhos. Então a graça nos ensina a ter um bom relacionamento conosco mesmos. A sensatez, ela tem a ver com o domínio próprio, com a vida controlada, e o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Sensatez é ter seus impulsos, instintos, ações e reações sob controle. É a maneira correta de lidar consigo mesmo. Olha, a graça está nos ensinando nessa noite a termos um relacionamento correto conosco mesmos. Precisamos viver de maneira sensata, precisamos ter domínio próprio, autocontrole. Deus está nos desafiando nessa noite a olharmos para o espelho da nossa casa e dizermos assim: olha, cara, eu preciso ter um relacionamento digno com você. Mas também a graça do doador nos ensina a viver um relacionamento correto com o nosso próximo, porque o texto bíblico fala de maneira justa. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuí-los. Ela concede aos outros o que lhes é devido. Viver de forma justa é demonstrar integridade no trato com os demais. A fé cristã nos ensina a cumprir nossos deveres, nossos votos, nossas alianças e nossos contratos com fidelidade. Percebam o que é que a graça salvadora de Deus faz com a nossa vida. Nos ensina a viver de maneira correta com as pessoas que estão à nossa volta. Deus está corrigindo a trajetória da nossa vida nessa noite. Não sei se você está percebendo, mas Ele está corrigindo a nossa trajetória de vida. Viver de maneira sensata é corrigir o rumo do nosso relacionamento com a nossa própria vida. Viver de maneira justa é corrigir o rumo do nosso relacionamento com o próximo. Mas também o grande doador nos ensina a viver um relacionamento correto com Deus. A piedade, ela nos leva a ter um relacionamento correto com o grande doador. Ela está ligada ao nosso relacionamento verdadeiro com aquele que nos deu a vida.
É o verdadeiro fervor e reverência para com o único que é objeto da adoração. Somente a graça do grande doador pode nos tomar pela mão e nos conduzir a um íntimo relacionamento com o grande doador. A graça é pedagógica. A graça nos ensina a renunciar ao mal, mas ela nos ensina a praticar o bem, a andar conforme o Senhor deseja que andemos. A graça nos ajuda a viver de maneira sensata, num correto relacionamento com a nossa própria vida. Nos ensina a viver de uma maneira justa, estabelecendo um relacionamento correto com o próximo. E nos ajuda a viver de maneira piedosa, estabelecendo um relacionamento correto e de intimidade com o grande doador. Que graça! Graça, quão maravilhosa, graça de Jesus. A graça do grande doador não apenas nos salva, mas ela nos ensina a viver a vida que Deus nos deu. A mesma graça de Deus que nos redime é também a graça que nos renova e nos capacita a obedecer a sua palavra. Essa graça tem o poder de renovar a sua vida nessa noite. Essa graça tem o poder de restaurar a sua vida nessa noite. Essa graça tem o poder de salvar a sua vida nessa noite. Em último lugar, a graça do grande doador nos ensina a aguardar com expectativa a volta de Jesus. Olha o que diz o verso bíblico. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não há nada que deve arder mais no coração de quem tem a graça do grande doador do que o desejo pelo dia em que Jesus voltará. O cristão olha para trás e ele glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para frente, para o presente, e exalta a Deus porque ele tem uma correta relação consigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. Mas também ele olha para o futuro e se santifica porque vive na expectativa da manifestação do seu grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O grande desejo do coração daquele que já tem a graça salvadora do grande doador é encontrar-se com Jesus, aquele dia em que Jesus voltará para nos buscar e nos levará para consigo mesmo. A graça do grande doador nos libertou das mazelas do pecado, restaurou a nossa vida no presente e nos mantém na ponta dos pés com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando Jesus Cristo há de voltar em glória e poder. E eu quero perguntar a você, será que você está na expectativa da manifestação da glória de Deus na volta de Cristo Jesus? Ou será que você tem vivido a sua vida como se essa expectativa não fosse uma realidade? Infelizmente, muitos de nós vivemos nesse tempo presente somente com os olhos no aqui e agora, quando o nosso coração deveria estar ardendo pela volta de Jesus. Porque a graça doadora, a graça do grande doador, nos enche de expectativa pelo dia em que Jesus Cristo vai voltar. A dinâmica da nova vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus. Quando se espera uma visita real, tudo se limpa, se decora e se arranja para que o olho real o veja. Esteja você também pronto para receber o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, a graça do grande doador. Limpe o que precisa ser limpo. Arranje o que precisa ser arranjado. Conserte o que precisa ser consertado, porque o Rei virá e nós aguardamos com expectativa a volta do Rei dos Reis. Que graça, que presente que o grande doador nos deu. O melhor e o maior presente de todos, o seu único filho. Tudo isso porque Ele ama a mim e ama a você. O grande doador nos deu sua graça. E essa graça tem nome. O nome dessa graça é Jesus Cristo. Quando nós nos apresentamos a alguém que não nos conhece, às vezes somos perguntados: qual é a sua graça? A minha graça é assim. E eu quero apresentar para você, talvez você não conheça, mas a graça do grande doador. O nome dessa graça é Jesus. E Ele está aqui, e Ele quer salvar você, e Ele quer educar você, e Ele quer colocar no seu coração a expectativa daquele grande dia em que Ele voltará para buscar você. A graça é um presente do grande doador para a sua vida. O que é que nós fazemos quando recebemos um presente? Nós desembrulhamos e usamos, experimentamos o presente, não é verdade? A única coisa que Deus quer que você faça aqui nessa noite é receber o presente que Ele está dando a você. Esse presente é a sua graça, e essa graça é Jesus. Ele quer que você desembrulhe esse presente e experimente esse presente. E eu vou dizer a você, o resultado desse presente é maravilhoso, porque a Bíblia me diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê na graça do grande doador tem a vida eterna. O presente que Deus está dando a você aqui nessa noite não é um presente para esse tempo só, mas é um presente que oferece a você uma vida abundante que começa aqui e desemboca no céu. É a graça do grande doador. Essa graça vai ensiná-lo a renunciar o mal, vai ensiná-lo a viver de forma correta, e vai ensiná-lo a aguardar com grande expectativa a volta de Jesus. Quando você estiver lá no seu pecado, triste, amargurado, vazio, sem esperança, lembre-se que o grande doador deu a você a sua graça. A graça do Pai está entre nós. A graça do grande doador está entre nós. Em resposta a tão grande doação, decida hoje fazer uma entrega também. A entrega da sua vida a Jesus. O presente do grande doador já está aí nas suas mãos. E eu pergunto, o que você fará com ele? O que você fará com o presente chamado graça? Presente que vem do trono do grande doador para a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como alguma daquelas pessoas que representaram aqui na frente. Talvez o seu casamento esteja destruído. Deus tem graça para você. Talvez você esteja sendo levado pelas drogas. Deus tem graça para você. Talvez você esteja vivendo um tempo tão amargo
por não ser capaz de perdoar a quem feriu você. Deus tem graça para você. Talvez você tenha chegado aqui triste por causa de uma enfermidade que abate a sua vida. Deus tem graça para você. Enfim, Deus tem graça para todo mundo e para qualquer situação. O presente dele já está disponível para você. O que é que você vai fazer com o presente que Deus está dando a você nessa noite? Gostaria que a igreja orasse, que você abaixasse a sua cabeça, porque eu preciso fazer uma pergunta a você. A palavra foi ministrada, o Espírito está aí batendo a porta do seu coração, porque o presente está nas suas mãos. O que você vai fazer com esse presente, chamado graça? Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, dizendo assim: Deus, eu recebo a sua graça na minha vida. Gostaria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Faça um sinal para que eu veja você, dizendo assim: pastor, eu quero essa graça. Essa graça é para mim. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Alguém quer desembrulhar o presente da graça e experimentá-lo aqui nessa noite? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém nessa noite quer desembrulhar o presente da graça de Deus? Já está aí na sua mão. É só você desembrulhar. Levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão. É o presente da graça do grande doador. Há alguém aqui que está há muito tempo fora dos caminhos da graça do grande doador? Hoje é o tempo de voltar para os braços daquele de quem você nunca deveria ter saído. Tem alguém assim entre nós que quer voltar a estar em intimidade com a graça nessa noite? Levante seu braço onde você estiver. Pastor, hoje eu quero voltar para os braços do grande doador. Tem alguém assim entre nós? Você quer voltar hoje para os braços do grande doador? Levante sua mão onde você estiver. Eu quero convidar você a ficar em pé agora nesse momento. E nós vamos cantar esta canção. E enquanto cantamos essa canção, deixe o Espírito de Deus continuar ministrando o seu coração.